Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Diário de uma Espera. E hoje, mais um episódio. E hoje, dia 22 de dezembro de 2021. O ano tá chegando ao fim, para a glória de Deus. E antes de começar, né, eu queria fazer uma prévia, né? Eu tinha nos meus planos de falar sobre a dor da espera, né? Mas, como Deus diz, né, os planos são do homem, né, mas o propósito é de Deus. E hoje tá muito forte no meu coração para eu falar sobre quando Deus começou a falar comigo. E tudo começou quando eu me coloquei, né, no meu propósito, quando eu descobri a minha identidade em Deus, que eu falei isso no episódio passado sobre a nossa identidade, sobre a gente descobrir quem nós somos em Deus, né? E quando eu descobri o meu propósito, né, que era ser evangelista, era pregar a palavra de Deus, falar sobre a palavra de Deus para todos, eu comecei a fazer o podcast, que foi um projeto que Deus colocou no meu coração. E nesse podcast eu trazia pessoas para falar de diversos temas, de diversos assuntos. E nesse podcast quem mais aprendeu fui eu. Porque toda semana eu tinha um episódio novo, Deus colocava uma pessoa nova, colocava um tema novo. E Deus sempre, toda semana, fazia eu viver aquele tema. De uma forma ou de outra eu vivia aquele tema. Então, quando eu chegava para falar, eu já tava vivendo aquilo. Então, para mim, aquilo era muito real. E era muito presente para eu poder passar para as outras pessoas. E aí isso começou a tratar o meu coração. Eu comecei a crescer espiritualmente, né, com esse podcast. E quem não conhece o Adonai Podcast, tá no YouTube também, no meu Instagram. E tem vários episódios incríveis, assim, que são maravilhosos, me fizeram crescer espiritualmente de uma forma extraordinária. Eu mudei, assim, se eu for ver o meu primeiro episódio de hoje, eu sou totalmente diferente. E isso em pouco tempo, né? E se eu não me engano, eu comecei a fazer em agosto, por aquela de 2021. Foi por essa época. E quando que Deus começou a falar comigo sobre a minha promessa? Foi quando tudo começou, na verdade, né? Com um podcast que eu comecei a aprender muito. E aí teve um belo dia que quem me conhece sabe que eu trabalhava com roupas, né? Eu estava no Brás andando e Deus colocou no meu coração para eu comprar um sapato de um bebê. E eu, oi? Tô louca, né? Eu falei, eu tô biruta, né? Não vou comprar nada. E ficava no meu coração, compra um sapatinho de bebê. E eu falava, eu não estou grávida. Eu comecei a discutir comigo mesma. Que no caso era Deus, né? Falando comigo, né? E eu discutindo com ele em pleno Brás. Falei, eu não vou comprar, eu não tô grávida. Pra que eu vou comprar isso? Meu Deus do céu, pra quê? E ficava, você vai comprar, você tem que comprar antes de ir embora. E eu, gente, eu não preciso. E eu pensando comigo, falando sozinha na rua, eu não preciso, eu não tô grávida, por que eu vou comprar, né? Chegou o surto, né? O auge do surto. E aí eu falei, bom, Deus, se for pra eu comprar, que apareça uma loja que venda, uma barraca que venda no meu caminho. Eu falei, porque eu não vou me desviar nem pra esquerda nem pra direita, eu vou seguir o meu caminho. Se aparecer, bem, se não aparecer, não é pra eu comprar, eu tô surtando. Tô seguindo o meu caminho, não passou nenhum quarteirão que eu falei isso, apareceu uma barraca vendendo roupas e sapato de bebê. Falei, amém, né? Vou comprar. Com os meus únicos 20 reais que eu tinha naquele dia, que eu me lembro até hoje, eu comprei o sapatinho de bebê. E aí eu me senti a pessoa mais surtada do mundo, né? Eu falei, gente, eu tô louca, né? Falei com minhas amigas, gente, eu tô biruta, tô falando sozinha, comprei um sapato de bebê sem estar grávida, tô no próprio surto. E aí, nesse mesmo dia tinha estudo bíblico do grupo de jovens e o Rony, que é do nosso grupo de jovens, falou assim, preciso falar uma coisa que tá no meu coração desde a hora que eu fui trabalhar. E ele falou assim, olha, na hora que eu tava no metrô, Deus colocou no meu coração que às vezes pro nosso milagre acontecer, nós temos que dar passos de fé. E aí naquele momento eu tive a certeza que não era loucura, que não foi eu que estava inventando, e sim que Deus tinha pedido pra eu fazer aquilo. E eu fiz. E aí todo mundo, tá vendo? Você se achando louca e era Deus falando com você mesmo. Eu falei, amém, Deus. Obrigada pela confirmação, né? E
que seja feito um passo de fé, né? E aí o sapatinho tá guardadinho, né? Esperando o momento da minha promessa, né? E aí, a partir deste momento, Deus começou a falar comigo. Deus começou a trazer, que eu sempre gostei muito de assistir live de vários pastores. E uma das pastoras que eu gosto muito é a pastora Nani. E ela tem um projeto que é o Caminhando com as Amigas. E bem naquela época, ela começou a trazer várias mulheres e falar sobre as mulheres da Bíblia, né? E elas, toda semana, todo dia que eu assistia, trazia uma mulher estéril. Toda semana vinha palavras sobre a esterilidade das mulheres, sobre Deus cumprir as promessas, sobre Deus dar um filho à mulher estéril, fazendo milagres. E Deus falando sobre a esterilidade das mulheres, né? Falando sobre todas, na verdade. Literalmente todas. E Deus começou a falar muito comigo. E aí teve um dia até que eu tava conversando com uma amiga. Ela falou assim, você não vai falar pro Mike, né? De tudo isso que Deus tá fazendo. Eu falei, não. Falei, por quê? Falei, quem é mulher sabe. Quem tenta engravidar sabe. O quanto já é difícil a gente lidar com toda essa espera. E passar isso pros nossos esposos, nossos maridos, uma hora parece que a gente é louca. E eles tratam isso como se a gente fosse surtada, louca. E eu falei, eu não quero passar como louca, né? Eu não vou ficar falando as coisas pra depois ele ficar falando que eu tô louca, que é coisa da minha cabeça e blá blá blá. Eu falei, eu não vou falar sobre isso com ele. Eu falei, se for pra ser, Deus vai falar com ele. E acho que não passou nenhuma semana, Deus começou a falar com ele. Deus trouxe a palavra de Zacarias e Isabel, né? Que também é uma mulher estéril, que ela já era velha e ela nunca tinha tido filho, e o anjo do Senhor desceu e falou que ela teria um filho. E foi aí que Deus começou a falar com ele também, em relação a essa promessa. E aí Deus começou a falar comigo, falar com ele. Falar comigo, falar com ele. E aí, nesse processo todo de Deus falando com a gente em relação à nossa promessa, né, que é o nosso filho, Deus começou a falar com a gente. E aí chegou o nível assim que no dia que Deus falou muito comigo, foi o dia relativamente mais triste da minha vida, que foi o dia que minha avó faleceu. E eu contei esse testemunho, não sei se eu acho que eu fiz um vídeo falando sobre ele também, eu vou dar só um resuminho. Eu sempre tive muito medo de perder minha avó. Eu sempre sofri muito, isso desde criança, era o meu maior medo, era que ela morresse. E aí Deus começou a me preparar para esse momento sem eu saber. Foi quando Deus começou a me tratar antes de eu saber. Tanto que quando eu fiquei sabendo que foi o dia que ela faleceu, eu estava anestesiada. Eu não senti o peso da morte dela. Claro que eu fiquei triste, mas não foi da forma que eu imaginava. Porque eu sempre imaginei que eu morreria, que, nossa, eu não sobreviveria a esse dia, porque era um dia, assim, que eu temia demais. E foi o dia que Deus mais fez o extraordinário na minha vida. Foi o dia mais extraordinário da minha vida. O dia mais triste e o dia mais extraordinário, que foi esse dia que Deus me tratou. Porque nesse mesmo dia, nessa mesma semana que minha avó faleceu, todos os dias eu acordei e Deus começou a me acordar 9 horas da manhã para assistir a live da pastora Nani, todos esses dias. E em todos os dias Deus me lembrava da minha promessa. E não era de uma forma, ai, eu tô coisa da minha cabeça. Não, era todas as palavras que vinham, eram em relação à promessa que Deus tinha na minha vida. Então, Deus começou a me abraçar no momento que eu mais sofri, no momento que eu mais me senti devastada internamente, quando minha avó faleceu. E foi quando eu vivi o extraordinário de Deus, porque quando eu sofri menos, assim, porque eu não sentia aquilo, porque Deus não permitiu que eu sentisse. Deus me acordava todos os dias, 9 horas da manhã, e eu assistia a live, e Deus me confortava com a palavra dele todos os dias. E quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que eu durmo super pesado, então assim, pra eu acordar, a pessoa tem que me acordar. Igual meu marido sempre me acorda porque eu não escuto nem o despertador, porque eu tenho um sono muito pesado. E Deus me acordava todos os dias, 9 horas da manhã.
Todos os dias era 10 para as 9 eu acordava, sozinha, sem ninguém me acordar, sem despertador, sem nada. Eu simplesmente acordava para escutar a palavra. E todo dia dessa semana Deus me lembrava da promessa. Deus trazia a promessa à memória e falava: não desista, não fique triste, não sofra, continue no seu propósito, porque a sua promessa está perto. E aí Deus começou a usar pessoas para falar comigo também, começou a trazer pessoas me dando profecias, falando sobre a promessa também, e pessoas que nem sabiam da promessa. Tanto que tem uma parte do meu testemunho, né, que eu falo sobre isso, em algumas lives eu já comentei também, que foi quando um amigo meu, que foi o que me salvou, né, que me levou para a igreja, que foi quando eu tive mesmo encontro com Deus, ele me mandou mensagem e falou: olha, Deus mandou falar isso para você. E na hora eu não entendi, eu fiquei: gente, eu tô louca, né? Não tô entendendo nada, Deus desenha. E aí, quando eu fui ver meu devocional, que eu sempre faço devocional e eu sempre escrevo os meus devocionais todos os dias, e exatamente o que ele me passou é o que estava escrito no meu devocional. Deus já tinha falado comigo, ele só estava me fazendo lembrar daquilo. E mais uma vez era minha promessa. E então, Deus começou a falar comigo, e tanto que agora, né, a promessa de Deus é que ainda este ano ele cumpriria com a promessa dele na minha vida, né? E nós estamos no dia 22 de dezembro, faltam 9 dias, né, para acabar o ano. E Deus vai cumprir a promessa dele, eu tenho fé, eu creio nisso. E eu tô aqui para dizer para vocês que quando a gente se direciona, quando a gente se coloca no lugar que Deus quer que nós estejamos, Deus começa a trabalhar, Deus começa a falar, Deus começa a revelar o que Ele tem pra gente, mas isso quando a gente está posicionado nele. Não adianta a gente querer que venha do céu, querer que caia do céu as coisas, porque não caem. Então, quando Deus quer que nós vivamos o propósito, temos que estar aonde Ele quer que nós estejamos. E aonde Deus quer que você esteja, para Ele começar a falar com você, começar a trazer para você a sua promessa, revelar a sua promessa. Então, fique firme em Deus. Descubra a sua identidade, descubra o seu propósito, para que você possa viver a promessa que Deus tem para sua vida. Fiquem com Deus. E eu acho que ainda esse ano a gente se fala. Então, tenham todos um ótimo Natal. Lembre-se que o significado do Natal é o nascimento de Jesus, é a lembrança da promessa que Deus fez, que Deus enviou seu próprio Filho para nos salvar. Então não se esqueçam nesse Natal de agradecer a Deus por ter enviado o seu Filho para nos salvar. Por sermos gratos, lembrarmos que, primeiramente, o que a gente precisa lembrar é o que Deus faz. Isso é mais uma promessa, que Deus prometeu que nos salvaria e Ele enviou o seu próprio Filho. Então, se Deus falou, Ele vai cumprir, tá bom? Fiquem com Deus.